no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de hoje, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERGE, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E junto, vou receber também o médico otorrinolaringologista, mestre em otorrino da UFRJ e especialista em medicina do sono pela Associação Médica Brasileira, o também meu amigo e tricolor, doutor Hélio Fernando de Abreu, que inclusive está aqui com a linda camisa tricolor, linda, linda, linda mesmo. Eles vão atender o pedido da nossa ouvinte Maria Cecília, moradora de Padre Miguel, que nos contou que há algum tempo vinha tendo com frequência dor de ouvido e que recentemente foi constatada uma perda de audição temporária. Após alguns exames, foi constatado que ela sofre de otite e, preocupada, claro, ela pediu informações sobre este assunto. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi. Se você me permite, antes de passar a palavra ao meu querido Hélio, mandar um abraço para o seu Severino Campelo, músico, mandou um CD para você. Tá aqui comigo. Dele. Eu já ouvi, vale a pena ouvir e ouvir algumas vezes. E também para o Severino, que é um porteiro lá da rua Afonso Pena, aqui na Tijuca, lá do prédio da Isaura. Você sabe que o Severino é fanzoca teu. Mandou um grande abraço para você, Severino. Bom trabalho aí, nas alturas, como diz a Regina, tá? Para ouvir a gente aqui no Heleno Rotai pela Rádio Tupi. Isso aí, eu tô com o CD aqui do Severino Ramos Campelo. Isso aí, um grande abraço, meu amigo, obrigado aí pelo presente. E antes de mais nada, doutor Silvio, agradecer aqui ao doutor Hélio, que me presenteou com uma linda máscara do Fluminense. Ele veio não só com a camisa tricolor, mas com a máscara do Fluminense. Eu vou até mostrar, e trouxe uma máscara linda aqui do tricolor, ó. Quem está acompanhando nossa imagem aí, tá aqui, ó, a máscara que eu ganhei de presente do doutor Hélio. Meu amigo, muito obrigado pelo presente, obrigado pela participação, pela presença mais uma vez, meu querido. Não, eu que agradeço. Inclusive essa máscara, mais do que um presente, é um alerta para a população se proteger, né, do Covid. Vamos diminuir esse índice dessa turma aí. Isso aí. Muito obrigado pelo convite e agradeço o doutor Silvio, né, que é o protagonista desse convite daqui, e ao Heleno também. E um abraço para a Regina, que é aquele outro time que a gente... É melhor não falar. Quarta-feira, né? Foi bom, né? Olha só. Eu tinha pedido a você, Elinho, falei, olha, vamos lá no domingo. A gente sabe que no Fla-Flu é mais Jesus, a chance da gente ganhar é muito grande. Você, por favor, não tripudia, você está rompendo o compromisso comigo. É verdade. Até porque não é só a Regina, tem a Lelê também. Ela está em pé aqui. Tem o Jorginho Epa também. Ela está aqui Daqui olhando. a pouco você não consegue sair inteiro daqui, tá? Não, mas tem uma coisa muito interessante, as pessoas têm tempo de pensar e trocar de opinião. Então, mas aqui vai ser difícil. Lá em casa vai ser difícil. Viu? Vai. Não, deixa a Regina assim, né? E o restante eu vou convencer. Eu já falei no outro programa que todas as namoradas, não foram muitas assim que eu tive, que eram de outros clubes, se são clubes, não sei, mas convencia as que fosse Fluminense e foram comigo ao Maracanã com a camisa do Fluminense dada por aqui quem vos fala. Hélio, o programa é sobre inflamação no ouvido, não é sobre dor de cabeça, que você está dando uma dor de cabeça. Ivan Vicente lá em Campo mas eu Grande preciso deve tá te xingando. Sabe o que é? Como o consultório agora com o ouvido diminuiu um pouco, então eu tenho que falar isso para dar dor de ouvido nas pessoas e ir no consultório. Tá entendeu? certo. É verdade. Aliás, você falou muito bem, Hélio, sobre o uso da máscara para diminuir a infecção, porque infelizmente nós vimos em dezembro, e eu posso dar os dados do Hospital dos Servidores, que nunca foi referência para Covid. Então nós não estamos naquela lista que recebe paciente que está em UPA com Covid. E apesar disso, em maio nós tivemos um grande número de casos, foi o maior número que a gente teve, e dezembro superou todos os demais meses, ficando um pouco abaixo de maio. Então, gente, voltou a aumentar muito, a ponto de um hospital que não é referência está com algumas dezenas de pacientes com Covid, alguns deles bastante graves, inclusive. Então, o Hélio ressaltou com a inteligência dele que deve usar máscara, devemos nos manter afastados, lavarmos as mãos. E vamos falar de otite, porque em alguns casos a Covid pode provocar dor de ouvido, eu sei. Verdade.
Explica para a família Tupi, eu já expliquei para eles várias vezes que o sufixo it é inflamação. Então, Sim. otite é inflamação do ouvido, otos do grego é ouvido, que a gente agora chama de orelha, viu? Isso aqui, parte externa é a orelha. Certo. Ouvido é a parte mais interna. Sim. É o que nos permite escutar os sons, que são decifrados no cérebro através das terminações nervosas. Explica as formas de inflamação do ouvido para nosso ouvinte que queria saber, e garanto que a família Tupi também quer saber, Hélio, por favor. Tá, especificamente otite, já definido muito bem pelo Dr. Silvio Provenzano, é uma inflamação do ouvido que pode ser tanto na parte externa como a parte média do ouvido. Porque nós temos um canal, que é esse canal auditivo, onde se você mergulhar você pode ter uma otite, que é uma inflamação do canal externo. E se você tiver um resfriado, uma gripe, ou Covid, o que for, virótico ou bacteriano, é uma inflamação ou uma infecção atrás do tímpano. Por isso, um dos alertas que eu faço é, muitas pessoas ficam pingando medicamento no ouvido, no qual a infecção é atrás de uma parede que é o tímpano. Como é que esse medicamento vai chegar se você pinga? Aí eu falo com o paciente, você está fazendo... É o mesmo caso da máscara, né? Exato. Não chega lá. Você está jogando Barreira. squash, porque você joga um medicamento no ouvido, bate no tímpano e volta. Se você quiser fazer esporte, tudo bem, continua pingando remédio no ouvido. Então, a otite, um outro alerta também é o seguinte, temos que ter muito cuidado com um tipo de otite chamado antigamente de otite externa maligna, que hoje é necrotizante, e isso agora que está todo mundo muito sensibilizado, o pessoal está com a diminuição da estima porque está trancado dentro de casa porque é necessário e tudo. Então, os diabéticos e portadores de imunodeficiência e câncer, esses indivíduos, se tiver alguma infecção de ouvido, tem que correr logo para um médico, no caso otorrinolaringologista. Por quê? Porque essa doença pode complicar e chegar a levar à internação com perda de substância, de parte de orelha, pode pegar o cérebro. Então, para assustar e depois amenizar, a gente tem que ter, então, cuidado com esse tipo de pessoas que têm essas doenças quando tem uma otite externa. Hélio, em 85, eu, residente do Hospital dos Servidores, terminando a residência em endócrino, internou uma moça, nunca me esqueci dela, uma moça bonita, com 23 anos de idade, diabética do tipo 1, com otite externa maligna, Heleno, um verdadeiro filme de horror a orelha dela. E olha, deu trabalho. Depois teve plástica, tudo, mas ela chegou a fazer um quadro de sepsis, que é uma infecção generalizada, por conta de algo que poderia ter sido evitado desde que ela tivesse controlado melhor o diabetes dela, e na época era mais difícil até do que hoje. E os antibióticos que nós tínhamos naquela época não têm, evidentemente, poder de fogo dos que nós temos hoje. Sim. Mas o quadro clínico de uma otite, eu estou em casa, estou sentindo um zumbido no ouvido. Isso é sintoma de otite? Sim, zumbido, eu posso dizer assim, nos livros tradicionais, zumbido tem 300 causas. Mas se a gente for... Eu estou procurando uma das 300 para o meu. Se no caso, assim, se você for pesquisar mais, tem em torno de 1000 causas diferentes. Então você pode estar aqui, sai daqui, coloca um fone de ouvido muito alto, né? Tem aquele pá, não tem interfone que até hoje existe nos prédios. Eu já tive uma paciente que, ao usar o interfone, pegou o interfone, deu uma pancada de som no ouvido, ela começou a ter zumbido. Evidentemente, a otite, que é a pergunta do Dr. Silvio, ela pode causar zumbido sim se ela for uma otite média, ou seja, uma otite atrás do tímpano. E essa otite média da ouvinte, essa ouvinte que nos pergunta aí, provavelmente ela deve estar com uma otite média, porque ela diminuiu a audição dela. Ou até uma otite externa se o canal dela está muito estreito. E zumbido tem que ter muito cuidado, porque o zumbido você pode ter uma tumoração no ouvido, que é muito rara, mas o raro só acontece com quem não espera, infelizmente. Então, assim, em alguns casos de otite com zumbido, e se esse zumbido persistir e não tiver esse líquido, nem uma inflamação séria, isso pode ser, coincidentemente, uma tumoração. E aí se torna necessário uma ressonância magnética, principalmente se essa pessoa tiver uma surdez súbita, que agora está comum na Covid.
Entendi. Me diga uma coisa, existem uns quadros infecciosos, a otite pode ser devido a uma infecção, os quadros agudos e crônicos. Qual otite é a mesma coisa? Não entendi direito a pergunta. Se existe otite aguda, mas existe também otite crônica. Otite aguda é óbvio que sim, existe. sim, Quem sim. trabalhou em emergência Sim. e viu aquela criança chegar desesperada, gritando, chama o otorrino, porque ele coloca aquele aparelhinho, o otoscópio, e já vê muitas vezes a presença de pus no ouvido médio, perto do tímpano. Opa, mãe, ele está com uma infecção de ouvido. É por isso que a criança... Porque é uma dor horrível, a dor do otite. Sim. E a criança não tolera... Ninguém tolera dor, né? Eu brincava com os meus residentes, com os meus alunos da faculdade. O ser humano até tolera chifre, principalmente quando ele não sabe. Mas dor ninguém suporta. Doeu, correu direto para a emergência. E é uma causa comum de ida nas emergências a otite, que é uma dor terrível. Sim. Principalmente nas crianças, que é um grupo etário bem afetado. Mas existe otite crônica, Hélio? Existe. A criança, as otites mais comuns são as otites médias, as otites gripais, viróticas, desta que eu estou falando, que é atrás do tímpano. As otites crônicas são aquelas otites que têm uma duração maior. Então, aquele indivíduo que tem infecções de repetição, principalmente o que a gente chama vulgarmente de purgação no ouvido, que é a otorreia, e geralmente se for muito fétida e com perda auditiva, a gente pode ter uma coisa chamada colesteatoma, que é uma tumoração, graças a Deus, benigna, que com cirurgia você resolve. Então, as otites médias crônicas, você tem que saber o seguinte: uma das razões é aquelas crianças, desculpe o termo horroroso, catarrentas, né? Então, aquelas crianças que têm muita secreção, muita alergia, muita gripe. Então, diminuição da imunidade ou alergia são grandes causadores de otite média crônica. Então, a otite média crônica tem muito. Diminuiu bastante por conta da antibiótico terapia e do diagnóstico profilático feito por nós médicos, né? Isso. Mas ainda existe, sim. Tem muita cirurgia para isso, e outros casos você trata clinicamente. E alguns casos você nasce com esse colesteatoma. E aí fica o ouvido purgando, saindo pus, é antibiótico, pinga isso, pinga aquilo. Quando vai ver, tinha lá um cistozinho, que é esse tumor benigno, que você tira. Então, assim, dou um alerta para que os pais fiquem de olho nessas crianças ou nos adultos que têm a otorreia crônica pelo ouvido. Tem que levar no médico. Por falar na importância de levar ao médico, e a gente sempre defende aqui no Serviço de Saúde, algo que a gente também defende juntos lá no Conselho, que é a responsabilizar os médicos. Né? Nós entendemos que cabe ao médico, somente a ele, a avaliação, o diagnóstico e, sobretudo, o tratamento. E da mesma forma que a ele cabe isso, a ele cabe toda a responsabilidade e as consequências. Essa é uma defesa que a gente faz. Quais são as complicações da otite? Porque eu sei que tem algumas que a família Tupi vai ficar arrepiada. Complicação de otite vai desde uma simples dor e uma perda auditiva até você ter até morte, né? Lógico, aí seria uma coisa bem drástica. E meningite é muito, não vou dizer que seja comum tanto hoje. Mas é possível, bem possível. É possível. A meningite não é tão raro, infelizmente, em classes menos favorecidas, porque talvez pela dificuldade de acesso ao profissional, pela desnutrição, pelo sistema imunológico deficiente e pela dificuldade também de adquirir a droga, que hoje alguns antibióticos têm um preço bem elevado para esse tipo de problema. Então, e a otite tem um problema muito sério. Você pode ter uma surdez definitiva, chamado surdez súbita. Então, você pode ter uma infecção, que você simplesmente tem uma perda auditiva provisória, como foi perguntado pela ouvinte, como você pode ter uma perda definitiva, tendo que, às vezes, você se submeter a colocar implante no ouvido, implante coclear ou implante de outro tipo, isso já é cirúrgico, para recuperar aquela audição. E, mais uma vez, há uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar, é que alguns indivíduos que perdem a audição subitamente por vários motivos, de um tempo para cá a gente tem usado, eu sei que aqui a gente não fala muito de tratamento, mas é só para saber que existe isso. Existe hoje uma injeção que você faz no consultório ou no hospital,
através do tímpano você joga um produto, que eu não vou dizer o nome aqui, para não fazer marketing nem nada, que você melhora em alguns casos a surdez súbita. Porque surdez súbita, em alguns casos, não volta mais. O indivíduo perde a audição para sempre. Entendi. E é muito raro ser bilateral, felizmente. Eu tenho, Hélio, ainda antes da gente encerrar, uma demanda de alguns ouvintes, um deles foi a Sônia, a questão de limpar o ouvido para tirar cera. O que você tem a dizer a esse respeito? Porque eu conheço, por exemplo, pessoas, e eu dizia apenas, veja bem, eu dizia, apesar de médico, num palpite. Eu enfio o cotonete lá dentro, eu tiro tudo até sair bem limpinho. E eu pensava cá com meus botões, tirar o excesso tudo bem, mas tirar tudo tá errado. Eu tô errado ou tô certo falando isso? Porque eu te juro que eu não sei. A pergunta é de um ouvinte ansioso também. Sim, eu sou otorrino há muitos anos, não vou dizer quantos anos, que da outra vez que eu vim aqui eu já entreguei alguma coisa, né, e tal. Mas os professores meus da década de 80 me ensinaram uma coisa que muita gente deve saber aqui no estúdio e quem nos ouve. O ouvido foi feito para limpar com o cotovelo, seu cotovelo. Se você conseguir limpar com o seu cotovelo, parabéns. Então, cotonete ou outra marca qualquer dessas hastes aí, é para limpar a orelha, é para limpar a parte ao redor, a parte externa. Não deve introduzir aqui. Isso aí. Já tive paciente com perfuração do tímpano e surdez súbita sem recuperação por uso de cotonete. E vou dizer mais. Tem pessoas que fizeram isso porque foram muito fundo e outras porque estavam mexendo no ouvido na hora e passou alguém, porque quando você mexe o ouvido você fica com o cotovelo elevado. Esbarrou e furou o tímpano e perdeu a audição. Quer dizer, é uma inteligência que eu até porque aquela cera é uma barreira de defesa também, né? Hein? Aquela cera constitui uma Aquela barreira cera é uma de defesa. É produzido para defender o ouvido. Então, assim, quando tira, você está tirando sua defesa. E tem outra loucura também. Esse era o meu raciocínio, eu estava certo. Então. Pior do que isso, tem pessoas que usam frequentemente mulheres. Não estou falando mal das mulheres não, porque é um defeito que eu tenho gostar de mulher. Aliás, não é defeito, é uma virtude, né? Não sei tanto, mas assim, falando nisso, as mulheres usam o quê? Clips, né? Porque tem o hábito, tampinha de caneta. Mulher tem aquela coisa de prender o cabelo com aquele... Como é que é o nome daquilo, Regina? Grampo. Então fica futucando o ouvido. É pior ainda. Então, assim, pelo amor de Deus, tem problema, tá ouvindo menos, vá a um profissional que você confie lá, qualquer que seja ele lá. Agora, o cúmulo do absurdo são uma cultura indiana, adoro os indianos, tem muita coisa para nos ensinar, muito mais do que nós brasileiros talvez, mas pelo amor de Deus, colocar um cone no ouvido, colocar fogo na ponta do cone, eu não sei se é uma tentativa de suicídio, não sei o que é isso. Nunca ouvi falar nisso. Tem. E aí se propaga isso na internet, já tentamos, a Associação Brasileira tentou coibir, mas a gente sabe como é que é o marketing disso. Pessoas que não são médicas botam fogo no ouvido. Aí, como alguns dão sorte de dar certo, porque entra o calor e aí fica a cera no fundinho do cone. Então, poxa, assim, o ouvido foi feito para não mexer. Então vai alguém que entenda e tire a sua cera. É uma estrutura muito delicada e graças a ele intacto, vocês estão conseguindo ouvir as belíssimas explanações que o Hélio está dando aqui. E eu acho que esse aspecto da cera que me ocorreu agora no final já valeu sua vinda aqui com essa belíssima camisa. Isso aí. Agradecer então a presença do Dr. Silvio Provenzano e também do Dr. Hélio. Dr. Silvio, assunto para a semana que vem. O assunto para a semana que vem, eu vou falar de doença de Parkinson, atendendo ao pedido da Sônia Medeiros, que está com alguns casos que ela quer saber melhor. Pessoa com tremor tem Parkinson? Pode ser que tenha, a gente vai falar melhor domingo que vem. O Hélio, no segundo domingo de fevereiro, já está convidado a falar, ele já falou de sinusite, falou da apneia do sono, falou hoje de otite. Queria que você falasse um pouco sobre as chamadas faringoamigdalites. Com o maior prazer. Infecção da garganta. O otorrino tem isso, né?
é garganta, é nariz, é ouvido. A gente tem assunto aí por esse ano vê-lo aqui, sempre brilhando com essas 3 coisas. Ok. Doutor Hélio, mais uma vez, obrigado pela presença, pelo presente, a linda máscara. Doutor Silvio, um abraço, fique com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser. A minha é branca porque é da paz, é a nossa camisa número 2. Família Tupi, um domingo abençoado, até semana que vem, se Deus quiser. Eu agradeço ao convite e não poderia deixar de mandar um abraço para minha família que está assistindo, a Tupi. Acordei cedo todo mundo e a uma amiga minha de 30 anos, que o Heleno poderia mandar um abraço, a Solange Portela. Conheço ela há 30 ou 40 anos. É melhor falar que eu conheço há 20 anos, vamos dizer assim. Tá bom, um beijo pra ela. Um abraço, doutor Hélio. Tchau, tchau.